Bom, gente, boa noite ou bom dia. A gente vai estar aqui resolvendo algumas questões aqui da lista, as questões interessantes de serem feitas. Essa aula aqui já vai constar como se fosse a monitoria da quinta-feira desta semana, ok? Então vamos lá. A questão aqui a gente tem uma de cargas triangular, um triângulo equilátero. Tem aqui essas cargas distribuídas e um comprimento L, a questão dá, que é 0,5 metros. E ele pede a energia potencial elétrica do arranjo e o potencial elétrico no ponto P. Ok. Então, primeiro de tudo, o que que a gente tem que fazer? É, a gente sabe que a energia potencial, né, ela é a carga I vezes o potencial I, VI, ok? E também a gente vai precisar do quê? A gente sabe que o potencial, o potencial vai ser, na carga I nesse caso, vai ser Q sobre 4π epsilon zero. É, beleza? Então, aqui. Então, nesse caso, como a gente tem aqui três cargas, a gente pode chamar aqui de um, aqui de 2, aqui de 3. E a gente faz isso aqui, ó. A gente faz esse somatório. A gente sabe o quê? Que essa distância de um até 2 é L, essa distância é L e essa distância é L. Ou seja, R12 é igual a R23, que é igual a R13, que é igual a L. Ok? E a nossa energia potencial ela vai ter que interar todas essas cargas. Ou seja, nossa energia potencial vai ser carga um nesse caso, vezes a carga 3 dividido por 4π F0 R13 mais carga um carga 2 dividido por 4π F0 R12 mais carga 2 carga 3 dividido por 4π F0 R23. Ok? Beleza. Então, é, aí a gente sabe que a carga um a gente chamou de Q, né? Vai ser Q vezes a carga 3 vai ser menos 4Q dividido por 4π epsilon zero L mais Q vezes 2Q, 4π epsilon zero L. E aqui da mesma forma, 2Q menos 4Q. Agora a gente realiza somente a soma. A gente vai ter aqui menos 4Q ao quadrado com é, menos 8Q ao quadrado, vai dar menos 12. E menos 12 mais 2 dá menos 10. Ou seja, aqui a gente vai ter menos 10, que é ao quadrado, 4π epsilon zero. Era L. Nesse caso não era quadrado. A gente sabe o quê? Que o nosso L é 0,5 metros. A gente sabe que a carga é igual a 2 picocoulombs, que é igual a 2 vezes 10 menos 12 coulombs. E a gente sabe que 1 sobre 4π epsilon zero é 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. Ok? Então vamos lá. A nossa energia vai ser menos 10 vezes 2 vezes 10 menos 12 ao quadrado dividido por 0,5 metros vezes a constante de Coulomb, que é igual a menos 10 vezes 4
vezes 10 elevado a menos 24, dividido por 0,5, vezes 9, vezes 10 a 9. Então, nossa energia potencial vai ser menos 10 vezes 4 dá 40, 40 dividido por 0,5 dá menos 80, vezes 10 a menos 24, vezes 9, vezes 10 a 9. Então, nossa energia vai ser, aqui vai ficar menos 720, vezes 10 a menos 16, menos 15, aliás, joule. Aí aqui a gente pode diminuir um pouco esse número aqui, vai ficar 0,720 vezes 10 a menos 12 joule. E como está 10 a menos 12, isso aqui é mesmo que picojoule. Aí vai ficar 0,720 picojoule. Ok? Essa é a questão 1, o resultado da energia potencial, que é o que o item pede. E depois ele pede o potencial eletrostático. Certo? Então, vamos lá. Bom, agora nesse caso a gente quer o potencial elétrico. Ok, então. Bom, a gente sabe que é, o potencial elétrico ele é o quê? O potencial elétrico vai ser V igual a Q sobre 4π epsilon 0. Mas supondo que a gente tem um conjunto de cargas, né? Isso aqui ele se expande para o seguinte. Vai ficar 1 sobre 4π epsilon 0. Nesse caso, o R vai ficar com a carga, não aqui. A parêntese. Q1 sobre R1 mais Q2 sobre R2 mais, e assim por diante, até você finalizar a sua distribuição discreta de carga. Ok? Nesse caso, como a gente tem uma distribuição de três cargas, a gente vai ter ali também a nossa distância, né? Que a gente tem que analisar. E, deixa eu apagar aqui, extremo direito. A gente tem um triângulo, né? L sobre 2, aqui vai ser E, aqui vai ser um ângulo alfa. Esse alfa é igual a 30 graus. Por quê? Se a gente observa aqui no nosso desenho do triângulo, se a gente vem aqui, ó, a gente vai ter isso aqui, né? Essa metade aqui vai ser L sobre 2. E aqui vai ser a nossa distância E. Isso aqui vai cortar o ângulo no meio, né? Porque esse ponto P está no centro. Então, esse aqui vai ser um ângulo de 30 graus. E a gente pode obter isso a partir do cosseno. A gente resolve aí o nosso problema. Aí a gente tem o quê? O cosseno de 30 graus vai ser igual. Cateto adjacente, né? L sobre 2 sobre R. Então, a gente tem que o cosseno de 30 graus é L sobre 2R. Então, a gente vai ter que R é o quê? L sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 3. 2 cancela com esse 2. A gente tem que o nosso R é L sobre raiz de 3. Ok? Aí a gente substitui o nosso potencial eletrostático. Por quê? Porque as cargas dos vértices vão ser equidistantes a esse ponto, vão ter a mesma distância. Ok. A gente vai ter que o nosso potencial eletrostático vai ser o seguinte. Vai ser a carga, a carga 1, né, que é a nossa carga Q, sobre 4π epsilon 0 sobre L, sobre R,
mais a nossa carga 2 sobre 4π epsilon zero R mais a nossa carga 3, 4π epsilon zero R. Isso aqui, aí a gente substitui. Vai ser o quê? Como todas elas têm a mesma distância, então vai ser Q sobre 4π epsilon zero R mais 2Q sobre 4π epsilon zero R menos 4Q, 4π epsilon zero R. Isso aqui vai ser menos, vai ser 3 com menos 4, vai ser negativo, né? Menos Q sobre 4π epsilon zero R. Nesse caso, a gente tem que aqui o nosso R é L raiz de 3, né? Só que o L ele tem um valor, que é 0,5. É, isso aqui vai ser aproximadamente 0,3 metros. Ok? Então, a gente substitui. Vai ser menos. Aí a carga a gente sabe, né? O valor, que é 2 vezes 10 a menos 12 coulomb, dividido por 0,3 vezes 9 vezes 10 a 9. Isso aqui vai ser igual a menos 18 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,3. Então, nosso potencial eletrostático vai ser o equivalente a aí, menos 60 vezes 10 a menos 3 volts. Então, vai ser menos 0,6. 0,6, vai 1, 2, 3. Nesse caso é 0,06. Deixa eu mudar aqui. 0 menos 0,06 volts. Se quisesse deixar em base 10 também, poderia ter deixado. Ok. Então, aqui nosso item 1 já está resolvido, certo? Que é a energia e o potencial elétrico no ponto P. Bom, gente, agora a gente vai resolver aqui a questão 3 também, que é bem similar. Vamos lá. Aqui ele pede também energia potencial elétrica do arranjo de cargas e potencial elétrico no ponto P. Também vai ser a mesma coisa. A gente vem aqui, né? Schwitzer. Eixo X, espera aí, deixa eu fazer esse eixo X, que ele está bastante todo. X. Bom, aí a gente vai ter aqui nosso potencial elétrico, a carga vezes o potencial. Carga aí, né? Potencial na partícula aí, que é a nossa carga de prova, certo? Ok. Nesse caso a gente pode chamar aqui de 1, aqui de 2, aqui de 3, aqui de 4. Então, o que vai ser a nossa energia? Vai ser a iteração total dessas. A gente vai iterar. Vai ser 2 a 2. Q1, Q2 sobre 4π epsilon zero. R12 mais Q1, Q2, 4π epsilon zero. Ah, não, Q1, Q2 já foi. É Q1, Q3. Q1, Q3, 4π epsilon zero. R13 e assim por diante.
E por fim, mais não menos importante, Q3, Q4, 4π ε0, R2, 4. Ok? Bom, aí a gente tem que a nossa Q1 é Q e a nossa Q2 é menos Q. E as de baixo são positivo ou negativo. Então, vamos lá. A gente pode colocar esse 4πε0 em evidência, e o R também, porque elas são equidistantes, né? Então a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter 1 sobre 4πε0 R sobre Q1 vezes Q2 é Q vezes menos 2Q, vai dar menos 2Q ao quadrado. Mais aí Q1 vezes Q3, que vai ser mais 4Q ao quadrado. 4Q ao quadrado. Aí, nesse caso, agora é negativo, porque Q1, Q4. Q4 é o menos 6. Vai ficar menos 6Q ao quadrado. Aí, agora vai ser Q2, Q3. Vai ser menos 2 com menos 4, que dá menos 8. Menos 8Q ao quadrado. Aí, Q2, Q4, que vai dar, nesse caso, mais 12, né? E, por fim, Q3, Q4. Vai ser 4 vezes 6, que vai, nesse caso aqui vai dar menos 24. Ok. Então, nossa energia potencial vai ser 1 sobre 4π0 R menos 2 com mais 4 dá 2 positivo. 2 positivo com ser negativo vai dar menos 4. Menos 4 com menos 8 dá menos 12. Menos 12 com menos 12, mais 12 vai se cancelar. Ou seja, vai ficar apenas o menos 24, que é o quadrado. Certo? Ok. Aí a gente apenas faz essa a substituição aqui dos valores, né? Só mudando aqui vai ficar menos 24, que é o quadrado. 4π ε0. É. Substituindo os valores, a gente tem que o L vale quanto? L também vale 0,5 e a carga também vale a mesma do que o anterior. Então vai ficar menos 24 vezes 2 vezes 10 menos 12 coulomb ao quadrado. Nesse caso, falta multiplicar pelo vezes 9 vezes 10 a nona dividido por R, que é 0,5. Fazendo essa multiplicação aí, a gente obtém. É, deixa eu pegar a calculadora. Bom, e aqui, gente, a gente vai ter menos 8,64 vezes 10. Nesse caso vai ficar aqui a menos 24, né? Aí 24 com 9 vai dar 15. Menos 15 dividido aqui por 0,5. Nesse caso vai dar U igual. Aí vai ficar dividido por 0,5 vai ficar menos 1.728 vezes 10 a menos 15. Voltando aqui essas quatro casas, aliás, só 3 vai ficar 1,728 vezes 10 a menos 2. Faltou menos aqui. Já. Aqui já. Que é igual a menos 1,728 vezes 10 a menos 12 picojoules. Ok? Então é esse o resultado dessa questão. Nesse caso agora falta a energia, o potencial eletrostático. Ok? Então vamos lá. Potencial eletrostático é da mesma forma do item anterior.
vai ser V igual. Como eles são equidistantes, a gente já pode colocar ele aqui para fora. A constante é a distância, né? Vai ficar Q1, que é a carga Q, dividido pela distância R1 ao ponto P. O que vai mudar vai ser a distância ao ponto P. Porque, como ele está no centro, né? E aqui vai ser L sobre 2, aqui vai ser L sobre 2, aqui vai ser o R, vai ser isso aqui ao quadrado. Vai ficar L igual a raiz quadrada de L ao quadrado sobre 4 e L ao quadrado sobre 4. Vai ficar L ao quadrado sobre 2. Raiz quadrada de L ao quadrado sobre 2, que é igual a L raiz de 2. Ok? A única coisa que vai mudar vai ser essa distância em comparação com o item anterior. Nesse caso, a distância ela não entra aqui, que ela é. Já coloquei ela em evidência. Deixa eu tirar ela daqui. Nesse caso, vai ser a carga 1, Q1, carga 1, mais a carga 2, mais a carga 3, mais a carga 4. V é igual a 1 sobre 4π ε0. R, carga 1 é o Q, a carga 2 mais 2Q, a carga 3, carga 2, se não me engano, é menos 2Q. Deixa eu ver, é menos 2. Menos 2, deixa eu ver. Menos 2, menos 2Q, mais 4Q, menos 6Q. Então, V é igual a constante de Coulomb, né? 9 vezes 10 a 9, dividido, nesse caso, L raiz de 2 vai ser, R vai ser 0,5 dividido pela raiz de 2, que é equivalente a aproximadamente 3,54. 3,54. Ok, 3,54 não, é 0,5 dividido pela raiz de 2. 0,354. 0,305, botar 0,35. Aqui vai ficar menos Q, com mais Q, menos 3, mais 3Q. Aí mais 3Q, com menos 6Q vai ficar menos 3Q. Menos 3 vezes 2 vezes 10, menos 12. Coulomb. Potencial eletrostático vai ser 9 vezes 3 vezes 2. Nesse caso aqui, dividido por 0,35. Vai ficar menos 154,3 vezes 10 a menos 3. Então, V é menos 0,1543 Coulomb. Ok? É aproximadamente isso aí. Então, a gente encontrou aqui o potencial eletrostático e a energia potencial. Ok? Aí a gente pode ir para a próxima questão. Essa aqui é outra questão muito interessante também, que é a do capacitor esférico. O que a questão diz? O capacitor é formado por duas cascas condutoras esféricas de raios A e C, com C maior que A. O espaço entre as cascas é principalmente parcialmente, aliás, perdão, preenchido com uma camada concêntrica de dielétrico. Entre os raios A e B, onde B é MnO(C), com uma constante dielétrica K, como esboçado na figura ao lado da casca condutora interna, tem uma carga negativa menos que zero, e a carga externa tem a carga mais que zero. Determine o campo elétrico E entre os eletrodos. Letra B, determine o vetor polarização no dielétrico. E letra C, determine a capacitância.
deste capacitor. Ok. Então, o primeiro item, determinar o campo elétrico entre os eletrodos. Certo. Então, vamos lá. Item A. Campo elétrico. Fazer de outra cor. Vamos pensar o seguinte. A gente tem aqui a nossa casca condutora, né? Certo. Aí aqui a gente vai ter um raio A, que é aqui a gente não tem de elétrico. A gente vai ter aqui também um raio B e um raio C. Ok. Aí a gente tem o dielétrico, nesse caso, ele vai estar aqui nessa região. O dielétrico vai estar aqui. Bom, é, a gente tem que encontrar o campo elétrico no espaço livre e a partir disso a gente encontra o campo elétrico no dielétrico. Porque o que, que vai diferir? A gente sabe que o campo elétrico no dielétrico ele vai se reduzir a menos de uma constante. Ou seja, o meio dielétrico ele vai reduzir o campo. Ou seja, E0 é o campo elétrico no espaço livre, campo elétrico no espaço livre. Ou seja, o campo elétrico no dielétrico vai ser o E0 dividido por uma constante K. Porque o dielétrico ele vai reduzir a intensidade do campo. E a gente sabe o quê? Que no espaço livre, a nossa esfera ela vai estar carregada aqui, ó, com a carga, com a carga negativa, né? A gente tem aqui uma carga no interior, a gente vai ter uma carga positiva, negativa, e fora a gente vai ter aqui uma carga positiva. Então vamos lá. A gente sabe que via lei de Gauss a gente pode encontrar aqui o campo elétrico de uma esfera. Vamos lá. Encontrar E0. Nesse caso, para uma esfera sem dielétrico. Aí a gente aplica a lei de Gauss. Nesse caso, a gente tem a carga envolvida, que é menos Q0, dividida por F0. Certo? Então, vamos lá. O campo é uniforme, aí vai ficar 4πr quadrado igual a menos Q0 dividido por 4π ε0. Ah, não, 4π ainda vai passar. Dividido por ε0. Então, o nosso campo elétrico, que nesse caso é o E0, né? Não é o E. O E0 é menos Q0, 4π ε0, R ao quadrado. Ok. Então, logo, temos, se o campo elétrico no dielétrico, o módulo dele, né? É o módulo do campo elétrico no espaço livre dividido por K, então, consequentemente, né? O nosso campo vai ser menos Q0 dividido por 4π ε0 vezes K, R quadrado, na direção de R. Ok. Ou seja, a gente tem aqui o campo elétrico no dielétrico, que é o E, e o campo elétrico no espaço livre, no vácuo, que é o E0. Ok. Encontramos os campos. Só que a gente vai ter que particularizar, né? Porque a questão pede aqui o campo elétrico entre os eletrodos. Aqui a gente calculou o campo elétrico de uma forma mais genérica. Então vamos lá. Os eletrodos, eles estão aonde? Ele está aqui entre A e B, certo? Ou seja, ele está num raio caracterizado pela seguinte forma. Ele está num raio aqui, ó. Vamos chamar aqui de item I, maior que A, né? Porque no A não tem dielétrico. E menor que B. Porque se for maior que B, não tem dielétrico, que é aqui nessa região. Ok.
Cadê? Certo. Então, como a gente pode perceber, o campo elétrico ele não vai mudar. Porque se a gente quer o campo elétrico entre os eletrodos, a gente já encontrou o campo elétrico na esfera e a gente já encontrou o campo, aliás, no dielétrico e o campo elétrico no espaço livre. Ou seja, a gente apenas escreve eles aqui. É, nesse caso, a gente vai achar agora o campo elétrico no dielétrico. Aí a gente coloca para o meio dielétrico, a gente tem que é menos Q0 sobre 4π epsilon zero vezes K vezes R ao quadrado na direção de R. Aponta para o centro da esfera. Deixa eu apagar essa barra aqui para parecer mais. Para o centro da esfera. Ok. A gente achou o campo elétrico no dielétrico. Então agora, aí a gente quer também o campo elétrico no espaço vazio, que ele pede entre os eletrodos, ou seja, no espaço vazio e no espaço é, não vazio. No espaço não vazio vai ser aonde? Vai ser onde o R ele é maior que B e menor que C. Ou seja, aqui é o campo elétrico E0 que a gente encontrou, que é menos Q0, 4π epsilon zero, R quadrado na direção de R. Ou seja, ele vai ser mais intenso, né? Porque está no espaço livre, não tem um dielétrico. Aí, se você quer a intensidade, você só bota o módulo dele aqui do lado, tirando o sinal de menos. Mas isso também aponta para dentro. E aqui a questão também pede, né, o vetor polarização. Vamos calcular ele logo. O vetor polarização. Bom, gente, a gente sabe o que. Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Sabemos que o vetor polarização quando a gente trabalha com o módulo dele, a gente trabalha com uma densidade de polarização. Ou seja, o nosso vetor polarização é o quê? É um sigma p, que é o módulo, né? Vezes o vetor que vai dar a direção dele. Ou seja, se ele for um vetor que aponta numa direção qualquer, vai ser ele vezes o versor que dá a direção. Ok. Onde esse sigma p é a densidade de polarização. Ou seja, o sigma p é igual ao módulo de p, que é o vetor polarização de fato, né? Vamos lá. Eu quero calcular campo elétrico no dielétrico, porque é onde vai ter a polarização de cargas, né? Aliás, vai ter uma polarização de cargas, porque se a gente perceber, a gente tem uma carga mais Q0 aqui fora e uma carga menos Q0. Ou seja, a gente vai ter uma certa polarização de cargas aqui. O que que vai acontecer aqui? Se a gente desenhar aqui essa esfera, deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar aqui. Se a gente desenhar ela aqui, ó, vai ter o quê? A gente vai ter o seguinte. O dielétrico está aqui.
Aqui dentro está carregado com mais Q0, menos Q0. E lá fora com mais Q0. Ou seja, aqui fora está mais Q0. As cargas negativas daqui, elas vêm para cá, ó, porque elas são atraídas pela carga menos Q0. A gente vai ter mais ou menos essa configuração. E como aqui está carregado com menos Q0, então as cargas positivas do dielétrico elas vêm para cá. Aí a gente vai ter aqui essa polarização de cargas, onde as cargas positivas vão estar aqui nessa superfície, se aproximando dessa carga positiva externa aqui, casca. E aqui dentro a gente vai ter essa polarização onde as cargas positivas aqui vão se aproximar da esfera mais interna, de raio A. Por isso que nesse caso a gente se calcula esse vetor polarização. Ok? Certinho. Então é o seguinte, a gente sabe o quê? Que se a gente pega um diferencial dq, isso aqui é igual a um sigma ds. Só que como a gente está falando aqui de cargas polarizadas, a gente pega aqui um sigma p ds. E como a gente está levando essa situação em conta, o campo elétrico já não vai ser mais o mesmo. A gente vai levar em conta o campo elétrico, a variação desse campo elétrico. O que que a gente vai fazer? A gente tem que a lei de Gauss é o quê? Integral de superfície GdS é igual a K sobre ε0. Só que esse campo aqui, ele varia porque tem um dielétrico no meio. Ou seja, eu vou ter aqui essa configuração. O campo elétrico no dielétrico menos o campo elétrico no espaço livre. Aliás, é o contrário. Perdão. É o campo elétrico no espaço livre menos o campo elétrico no dielétrico. Porque o campo elétrico no dielétrico ele é menos intenso. ds, que é igual, aí a gente troca. Como a carga dq é igual a sigma ds, então a gente bota aqui a carga que, aliás, é um sigma p vezes uma área S, dividido por ε0. Aí, tirando esse argumento da integral e comparando apenas termo a termo, a gente tem o seguinte. E0 menos, nesse caso a gente vai tirar os módulos, né? Então, não precisa disso aqui. Vai ser E0 menos E vezes S, né? Porque a integral de ds é o próprio S. Sigma P sobre ε0. Aliás, faltou o S aqui. Esses S aqui, a área vai se cancelar. A gente tem que E0 menos E é igual a sigma P sobre ε0. Certo? Só que quem é o campo elétrico no espaço livre? O campo elétrico no espaço livre é K vezes E. Por quê? Porque o campo elétrico no dielétrico é E0 dividido por K. Eu só passei o K multiplicando. Então vamos lá. Substituindo aqui, a gente vai ter K vezes E menos E é igual a sigma P dividido por ε0. Então a gente coloca aqui esse campo em evidência. Vai ficar K menos 1 igual a sigma P dividido por ε0. Onde, quem é esse campo? É o campo elétrico no dielétrico. Ou seja, porque quem se polariza vai ser o dielétrico. Aí a gente vem aqui e faz o seguinte, porque a gente, como a gente está trabalhando com cargas, com cascas esféricas e a gente tem aquele dielétrico no meio, aí a gente considera o campo elétrico do dielétrico. O campo elétrico no dielétrico, a gente viu que ele é quem? Menos Q0 sobre 4π ε0 K N ao quadrado, na direção de E. Ok. E a gente tem o quê? A gente sabe que o vetor de polarização vai ser o sigma P na direção de E. Quem é sigma P? Sigma P é
Passando o epsilon 0 para cá, a gente vai ter que é E, K menos 1, epsilon 0. Ou seja, o nosso vetor polarização, como ele é na forma vetorial, a gente vai ter o vetor campo elétrico, K menos 1, vezes um epsilon 0. Aí, substituindo o campo aqui, a gente tem o seguinte: menos Q0, 4π epsilon 0 vezes K R quadrado na direção de E, K menos epsilon 0, K menos 1, epsilon 0. Aí, organizando tudo isso aqui para deixar a resposta mais justa, epsilon 0, K menos 1, Q0, que é um Q, dividido por 4π K é 4π epsilon 0 K R quadrado na direção de E. E por fim a gente descobre aqui o nosso vetor polarização. Nesse caso, é, por conta dessa diferença de cargas que a gente vê nas cascas esféricas. Ok? Bom, e a gente tem aqui a questão 6, que também é uma questão aí muito, muito boa, né? Muito boa e muito comum de prova. A gente tem aí, ó, um longo cilindro metálico de raio A está apoiado sobre um suporte isolante ao longo do eixo, de um eixo longo, tubo cilíndrico metálico, de raio B. A carga positiva por unidade de comprimento no cilindro interno é lambda. E existe uma igual quantidade de carga negativa por unidade de comprimento no cilindro externo. Determine o potencial V de R para as regiões R menor que A, R entre A e B e R maior que B. Sugestão: o potencial total é dado pela soma dos potenciais de cada condutor. Considere V igual a zero para R igual a B. Mostre que o potencial do cilindro interno em relação ao externo é dado por V de AB é igual a lambda sobre 2π epsilon 0, e B sobre A. A gente tem aqui esses outros itens. Vamos lá. Item A, determine o potencial V de R para as regiões. Então, vamos responder primeiro item A. Item A. Vou dar espessura na caneta aqui. Vamos lá. A gente vai determinar primeiro o potencial para R menor que A. Ok. Bom, gente, vamos desenhar aqui mais ou menos essa situação para a gente ter uma ideia de como que funciona. A gente tem aqui um cilindro, né? Aqui nesse caso é o raio B. A gente vai ter aqui o raio A, né? Que é o raio interno, certo? A gente vai ter aqui o raio A, que é aqui onde a gente está querendo calcular primeiramente o potencial. A gente vai ter aqui o raio B. Beleza. Bom, a gente sabe o que? Da definição de potencial, V de P2 menos V de P1 é igual a menos a integral do campo ds. Só que aqui a gente está dentro. E como a gente tem uma integral de aliás, não é integral de superfície, perdão, é integral de linha, é integral de caminho, integral no caminho. dl,
A gente está fazendo o inverso por quê? Porque como é um campo conservativo, se você faz o inverso, aliás, o caminho não importa, só que se você faz o contrário do caminho, você percorre o caminho de forma contrária, o sinal da integral muda. Ou seja, se eu estou fazendo o inverso, eu tenho que pegar a carga, a minha referência, de fora para dentro. Ou seja, se eu estou calculando o potencial dentro, eu vou ter que considerar o potencial externo. O que eu vou acabar tendo uma expressão, de certa forma, mais ou menos assim, para o nosso potencial. Vai ser o quê? O negativo, aí bota em evidência. Eu vou ter a integral vindo do infinito, do R1, até é, a parte externa, do ponto B, que a gente chama de um campo externo, dE, mais um campo externo à nossa esfera de raio, ao nosso cilindro de raio A. Nesse caso, ele vem de B até A. A gente pode chamar de outro campo aqui interno ao cilindro, mais a integral de A até R, que o R é o interior do cilindro de raio A. dR, ok? Deixa eu mudar isso aqui. Mais a integral de B de A até R do campo interno. E eu mudei de dl para dr porque a gente está trabalhando radialmente, certo? Só que vamos pensar. Eu tenho aqui cascas condutoras, certo? É um cilindro, só que não é um cilindro volumétrico. Ou seja, e também o seguinte, eu vou ter uma densidade de cargas aqui, ó, lambda e menos lambda. Se eu for calcular o campo fora, vamos lá, a gente vai perceber uma coisa. O campo externo em R maior que B. Eu vou ter o quê? Aplicar a lei de Gauss, né? EDS. Vai ser o somatório das cargas. E aqui eu vou ter densidades de cargas, ou seja, a minha carga envolvida vai ser nula. E vai acabar que o nosso campo externo ser zero. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente precisa do campo, o campo em, o campo em R menor é maior que B, menor que B, entre A e B. Ou seja, menor que B, menor que A. Variando aí. Ou seja, eu vou estar aqui, ó, nessa região. Essa região. E aí a minha carga já vai ser diferente de zero. Ou seja, quem que vai ser o meu campo vai ser o campo do cilindro normal. Quem é o campo do cilindro? Se a gente pega aqui e aplica a lei de Gauss, ó, EDS é igual a K envolvida sobre epsilon zero. A gente tem aqui E. Quem é a área do cilindro? 2π vezes L vezes a altura, né? Nesse caso, a altura é L, vezes o raio, que é 2πr vezes L, que é a altura do cilindro. Ok? Então, vamos lá. Que é igual. Quem é a carga? É a densidade, né? Como a densidade do cilindro interno é positiva, que fica positiva, dividido por, aí, vezes o comprimento, dividido por epsilon zero. Esse comprimento cancela com esse, né? Então, eu tenho que o campo interno é igual. Esse aqui parece campo interno é igual a lambda 2π epsilon zero. É.
E o campo dentro dessa casca? O campo dentro dessa casca vai ser nulo. Por quê? Porque se eu somar as cargas, aliás, não é somar as cargas, desculpa. Se dentro não tem carga, dentro dessa casca, apesar de fora dela ter carga aqui, ó, mas dentro dela não tem carga. Aí o campo dentro da casca aqui de raio A vai ser nulo. Aí eu coloco aqui para destacar o campo em R menor que A vai ser igual a zero. Ok, então a gente vai terminar tendo uma expressão dessa forma. V de P2 menos V de P1 vai ser menos o negativo da integral de B até A. A é de A até B, é de B até A, de A até B. Do campo interno, dr de B até A. Nesse caso é de A, né, de B até A mesmo, que a gente considerou aqui, não é de A até B. E o campo a gente já calculou, né? Então a gente vai ter aqui um V, um V de B menos um V de A, igual menos lambda sobre 2π epsilon zero, integral de B de A, 1 sobre E dE. Então, essa integral já é clássica, né? Um ln é menos sobre 2π epsilon zero, ln de A menos ln de B, multiplicando aqui por menos aqui dentro, ó. Aí vai trocar, né? É igual a lambda 2π epsilon zero, opa, ln de B menos ln de A. Ln da diferença é a mesma coisa que o ln da divisão. Então, chega aqui no nosso tão esperado resultado. Ok? É isso. Agora a gente vai calcular o segundo item, que é o potencial eletrostático nessa região. Vamos lá. É, se é, vamos desenhar aqui novamente o cilindro para ficar evidente que a gente quer mostrar, que eu quero mostrar. É o seguinte, aonde a gente vai calcular o campo novamente. A gente vai calcular o campo aqui, ó, nessa região. Vixe. Vai calcular o campo aqui nessa região. Que aqui é o raio A, né? Aqui é o raio B. A gente quer para o raio menor que B, maior que A. Ok. Então vamos lá. Quem é o campo aqui? O campo aqui vai ser o que a gente já até calculou aqui. Se a gente observar, a gente calculou aqui, ó.
que é o campo interno. É lambda sobre 2π epsilon 0 R. Então, vamos lá. E o potencial, qual vai ser a expressão do potencial? Vamos lá, que eu digo que é a parte mais, sim, importante, que o campo é fácil de se calcular. Eu vou trazer a carga de fora até dentro, até essa casca aqui, que eu desenhei a superfície gaussiana. Ou seja, eu vou vir de fora. Ou seja, eu vou fazer a integral de um campo interno, vindo do infinito, num R1 qualquer, até a casca B, e um campo externo, B, mais a integral, vindo do B até um R qualquer, maior que A, né? Então, a integral do A com A não vai entrar nesse caso. Eu chamo aqui de um campo interno, que é. Esse campo externo, ele vai ser nulo, porque a gente já fez o cálculo aqui e mostrou que ele vai ser nulo, porque quando eu pego a carga envolvida pela minha superfície gaussiana, ela vai ser nula, certo? Ok, então. Então, esse campo aqui, ele é nulo. Então, nosso V de P2 menos V de P1 é igual a um negativo dessa integral do campo interno, que é. Aí eu substituo a expressão do meu campo aqui, ó. Nesse caso, vai ficar V de R menos V de B, que é igual a menos a integral do campo. Nesse caso, menos lambda sobre 2π epsilon 0 integral de B até e 1 sobre R dr. E, consequentemente, a gente adota V de B sendo igual a zero, né? Então, a gente obtém aqui menos lambda sobre 2π epsilon 0 ln de B, opa, ln de R, ln de B, menos ln de B. Multiplica por menos 1, aí vai se inverter, e a gente acaba obtendo a mesma expressão, só muda que no lugar do A é um R, porque a gente está calculando uma região onde o A não interfere, né? A grosso modo. Ok, a gente obteve essa expressão. E por último, mas não menos importante, a gente calcula para R maior do que B. É 3, né? Vou aqui do 3. Calcula aqui para R maior do que B. Nesse caso, a gente vai calcular apenas do campo externo. Esse aqui, V de P2 menos V de P1 é igual ao negativo da integral de R1 até B do campo externo. E é. Ah, não, não é nem de R até B. É erro meu. Porque o B não é considerado, porque o R é maior do que B. Aqui é um Rzinho qualquer. Como esse campo externo ele é nulo, então V de P2 menos V de P1 é igual a zero. Que implica que V de P2 é igual a V de P1. Ok? E agora a gente vai para a letra B. Então, a gente vai mostrar que o potencial do cilindro interno em relação ao externo é dado pela seguinte expressão. Quer ver? A gente vai mostrar o que queremos. Opa, queremos mostrar V de AB é igual a lambda 2π epsilon 0 ln de B sobre A. Nesse caso é o potencial entre as cascas, né? Que a gente já provou, porque isso aqui termina sendo. A gente provou no item anterior, porque a gente fez isso do zero, né? A gente vai provar aqui de novo de maneira mais rápida, só para deixar evidente que a gente fez.
igual a menos. Aí a gente está vindo de fora, né? Do R1 até B, campo externo, que é mais de B até A, um campo interno ao cilindro, que é mais outro campo de A até de um campo interno à esfera de raiva, que é esse campo aqui vai ser nulo, né? Esse campo aqui também vai ser nulo. E é só felicidade. Vai ficar V de A menos V de B igual a menos a integral de B até A do campo interno, que é. Isso era a mesma coisa que eu devia ter colocado aqui. Acabei não colocando no item, primeiro item, que é. Eu botei V de B menos V de A. Mas é V de A menos V de B. V de A, V de B. Ok. Continuar aqui a nossa resolução. O campo interno a gente já sabe quem é, né? Aí a gente só faz isso aqui. V de AB é igual a menos lambda 2π 0, é a integral de B até A, e 1 sobre R dr, V de AB menos lambda, opa, Ln de A menos Ln de B. Então, pessoal, V de AB dá na mesma coisa que a gente calculou. Certinho. E aqui também a gente tem a letra C, né? Que ela pede deixa eu dar uma olhada. Para usar a equação, né, da derivada do potencial em relação a R, deixa eu recordar aqui. Usa a equação de D1V, D1R e o resultado do item A para mostrar que o módulo do campo elétrico em relação ao ponto entre os dois cilindros é dado por essa expressão. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. A gente quer chegar, queremos mostrar E de R é igual ao potencial de AB L1 de B sobre A vezes 1 sobre E. Ok. Ou seja, a gente tem aqui a nossa casca cilíndrica, raio A, raio B. A gente traça nossa superfície gaussiana. A gente quer mostrar é, isso entre os dois cilindros, ou seja, quer mostrar isso aqui, ó. Ok. Então vamos lá. V de P2 menos V de P1 é igual a menos a integral vindo do infinito, né, do R1 até B, campo externo, dr, mais a integral vindo do B, opa, integral C, integral vindo do B, indo até o A, não, até um E, porque não chega a encostar no A. Integral campo interno, dr. Ok. Então, esse caso aqui, a gente
A gente já sabe, né, que o campo externo aqui, ele é nulo. Então a gente acaba caindo na mesma, né? A gente vai ter aqui um V de R menos um V de B. Só que a gente sabe que o V de B a questão admite para a gente adotar como se fosse zero. Opa, LNV não. Ok. Agora a gente pega isso aqui e calcula o divergente, que é a derivada do potencial em relação a R. Bom, gente, aqui a gente aplica a regra da cadeia, né? Isso aqui é constante, fica do jeito que já estava. Vai ser a derivada do ln de x é 1 sobre x. Aí a gente deriva, né, e aplica a função de dentro aqui na de fora. Vezes a derivada da de dentro. A derivada de 1 sobre r é menos 1 sobre r quadrado. Ou seja, menos b sobre r quadrado. Isso aqui vai ficar e isso na direção de r. É, aí a gente chega aqui, ó. Menos lambda sobre 2π epsilon zero, r sobre vezes b, menos b sobre r quadrado. Direção de r. Isso aqui cancela, isso aqui cancela. Vai ficar lambda sobre 2π epsilon zero, r quadrado. Ah, não, não é r nesse caso, é só r mesmo. Direção de r. Ok. Agora, a gente faz apenas aqui algumas manipulações algébricas. Aí a gente acaba obtendo aquela expressão para do campo. A primeira que a gente faz é multiplica em cima e embaixo pelo ln de b sobre a. A gente tem o seguinte. A gente vai ter aqui lambda sobre 2π epsilon zero ln de b sobre a vezes 1 sobre r vezes. Só organizando aqui, pessoal, mas está ainda sendo o mesmo que está lá em cima. Opa, é, aqui, ó, aqui é o inverso. Isso aqui. 1 sobre ln de b sobre a. Ok. Isso aqui a gente conhece muito bem e sabe que isso aqui é a expressão do potencial, certo? Que é o potencial entre as placas. Faltou o chapéu. Então aqui a gente vai ter um V de AB vezes 1 sobre R vezes 1 sobre o ln. Então, a gente tem que o nosso campo é o que? É V de AB sobre o ln e B sobre A vezes 1 sobre R na direção de R. Certinho? Aí agora a gente chega no nosso no resultado, né?
de fato. Bom, pessoal, e a gente chega aí no resultado aí, né, que é a questão de Newton, certo? Então, agora a gente vai para responder aqui o item B, que pede o seguinte. Ele diz que, vamos ver aqui, qual seria a diferença de potencial entre os dois cilindros se o cilindro externo não tivesse nenhuma carga líquida? Bom, de cara a gente já percebe que seria o mesmo. Por quê? Vamos lá. Porque quando você vai calcular o potencial entre os dois cilindros, meio que o cilindro externo não interfere nesse cálculo. Vamos lá. Letra D. O potencial entre os dois cilindros. Ou seja, eu pego, faço aqui. Eu quero potencial aqui, que é o nosso raio Rzinho, aqui vai ser o raio A, aqui vai ser o raio B. O V de P2 menos o V de P1, aí a gente começa a colocar expressões do campo. Então a gente vai ter apenas uma integral do seguinte, de B até um E, do campo elétrico, né? D, E. Aí a gente sabe que o campo elétrico do cilindro é lambda sobre 2π epsilon 0 R, aí integrando a gente vai ter um Ln. Que nesse caso vai ficar lambda sobre 2π epsilon 0 Ln e B sobre E. Se esse E for igual ao A, que a gente quer o potencial entre as placas, então a gente tem o seguinte, que o V é lambda sobre 2π epsilon 0 Ln e B sobre A, certo? Ok, então. Então vamos lá. A gente obteve aqui o resultado da letra D. Agora a gente vai para a próxima questão. Vamos só alterar aqui a caneta. Questão 7. Um capacitor é, e placas paralelas com área A e separação B é carregado em vácuo com uma diferença de potencial ΔV0 e uma chapa de espessura e constante de elétrica K. É introduzida entre as placas. Determine a razão intervenida no capacitor, depois a introdução de elétrico U e a energia do capacitor vazio, o zero, nas seguintes situações. A bateria é desconectada antes da introdução de elétrico. Então vamos lá. A primeira situação que ele dá é que não tem dielétrico entre as placas, né? Ou seja, a gente pode chamar aqui de 1. Situação 1. A gente tem aqui a placa de um capacitor. Pode pensar que essa aqui seria a que está carregada positivamente. Aqui, a que está carregada negativamente. Ela aqui está separada por uma distância D. Certo? E aqui a gente pode imaginar a situação 2, que é onde tem o dielétrico. Mais, mais, menos, menos, menos. Aí que nesse caso a gente vai ter o dielétrico preenchendo aqui essa, esse espaço entre as placas.
Ok. Bom, gente, como a bateria foi desconectada, né? Como a bateria foi desconectada, a carga permanece constante. A gente sabe o quê? Que a energia é da bateria vazia, né? A energia da bateria sem o dielétrico vai ser U igual a, nesse caso, na bateria com o dielétrico, que é ao quadrado sobre 2C. E o zero para o espaço livre, né? Vai ser Q ao quadrado sobre 2C, é, mesma forma. A diferença é que a capacitância para o espaço livre a gente pode chamar de uma capacitância C0. Ou seja, para o espaço livre a gente usa um U0, C0. Para o meio dielétrico a gente usa o normal, um C. Ok? E a gente sabe o quê? Que o meio dielétrico ele aumenta a capacitância, certo? Ou seja, para o espaço livre a carga ainda vai permanecer constante. Então vamos lá. É, para o espaço livre, Q é igual a C0 V0. Então, o zero é igual a C0 ao quadrado, V0 ao quadrado, dividido por 2, C0. Então, o zero é igual a 1 meio e C0 V0 ao quadrado. Ou seja, a nossa energia no capacitor de placas paralelas sem dielétrico é essa. Agora, para o capacitor com dielétrico, para o dielétrico. A capacitância aumenta, porque o dielétrico ele tem uma capacidade de aumentar o armazenamento de carga, certo? Ou seja, a gente vai ter o quê? U é igual a Q ao quadrado sobre 2C, onde o nosso Q ao quadrado, nesse caso, nosso Q vai ser K C0 V0. U é igual a K ao quadrado, C0 ao quadrado, V0 ao quadrado, sobre 2 vezes K vezes C0. Pois o nosso C aqui é KC0. Então, nosso U vai ser 1 meio de KC0 V0 ao quadrado. Ok. Então, consequentemente, agora a gente faz a razão, né? Logo, temos U dividido por zero vai ser o quê? Vai ser 1 meio. Não, pessoal, só uma alteração aqui. Como a carga permanece constante, como a carga permanece constante, quem vai ser substituído não vai ser a carga aqui nessa energia. Equívoco meu aqui da minha parte. O que muda vai ser a capacitância. Porque como a bateria foi desconectada, a carga permanece constante. O que muda vai ser a capacitância, que eu até tinha colocado aqui. Aí eu substituo a capacitância na equação. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter U é igual a C0 V0 ao quadrado dividido por 2 vezes KC0. Então, U vai ser 1 meio
de C0 V0 ao quadrado dividido por K, certo? É isso que vai ser a minha energia do capacitor preenchido com o meio de elétron. Aí é que eu vou fazer essa divisão simples, né? 2K, C0, V0 ao quadrado. O termo que tem o zero vai se inverter, né? Porque ele está no denominador. Aí a gente vai ter o seguinte: vai ter 2 dividido por C0, V0 ao quadrado. Aí esse termo aqui vai se cancelar com esse, né? E esse 2 com esse 2. Aí a gente tem o quê? Que o sobre o zero é igual a 1 sobre K. Ou seja, a energia inicial, ela, ela é maior do que quando você insere um meio de elétron. Porque ó, a razão da energia no meio de elétron dividido pela energia no espaço livre vai ser 1 sobre K. Ou seja, vai variar com o inverso da constante, dessa constante, que é a constante de proporcionalidade que faz com que, por exemplo, o campo seja, por exemplo, o campo seja mais intenso. Como a gente pode perceber, ó, é, o campo no meio dielétrico vai ser o quê? Vai ser o campo no espaço livre dividido pela constante K. Ou seja, se o campo ele tem a sua intensidade reduzida, consequentemente a energia vai ser reduzida. Por quê? Porque a gente usa o argumento de que a energia está armazenada no campo. E se o campo é reduzido, então a energia é reduzida, certo? Seria um dos argumentos interessantes para se utilizar, caso alguém chegasse questionando o porquê desse resultado, certo? Vamos lá. Letra B. Vamos ver aqui a letra B. A bateria permanece conectada ao capacitor durante a introdução de elétrico. Então, vamos lá. Letra B. A bateria permanece conectada ao capacitor. Ou seja, como a bateria ela permanece conectada, a diferença de potencial fornecida vai permanecer constante. E a única coisa que vai aumentar vai ser a carga, né? Que eu vou estar fornecendo carga para o sistema, ou seja, V é igual a V0, que é igual a constante. E Q é igual a uma constante vezes a carga no espaço livre, certo? Ou seja, quem que é a energia? É Q ao quadrado sobre 2C. Ok. A energia no espaço livre vai ser o que então? Vai ser Q0 ao quadrado sobre 2C0, que é nesse caso, C0 P0. Bom, aí vai ficar 2, aí o C0 ao quadrado, V0 ao quadrado, dividido por 2C0. C0 cancela, né? Vai ficar 1 meio e C0, V0 ao quadrado. O que vai cancelar aqui mesmo é apenas o C0 ao quadrado. E o zero, que nesse caso é no espaço livre, a energia no espaço livre vai permanecer padrão, né? Aí a energia nesse caso, no dielétrico, é quem? K, C0, V0, né? Porque aumenta, a carga vai aumentar. Mas o potencial, a diferença de potencial vai permanecer a mesma, se a gente perceber, certo? Dividido por 2 vezes K, C0. Nesse caso, a capacitância também aumenta.
Vai ficar 1 meio de K C0 V0 ao quadrado, já cancelando o que tem que cancelar. Aí, fazendo essa razão, logo temos o dividido por zero é quem? 1 meio de K C0 V0 ao quadrado dividido por 2 sobre C0 V0 ao quadrado. Aqui vai ficar K, né? Ou seja, quando a, a bateria ela permanece conectada, a energia final é maior que a energia inicial, certo? Porque a perda de energia é compensada pelo aumento da carga. Aí meio que a carga aumenta mais do que a perda de energia, o que compensa a redução na intensidade do campo elétrico, certo? Beleza, pessoal. Deixa eu ver se tem mais algum item nessa questão. Não, são essas duas discussões mesmo que ela dá. E deixa eu ver. E tem também esse item aqui, que também é uma questão interessante para a gente se fazer, né? Vamos fazer ela aqui, finalizar essa lista. Tá? As outras são bem tranquilas. Vou fazer também para não ficar muito longo e quero terminar também essa aula mais ou menos no mesmo quantidade de tempo que a gente faz a monitoria, que é o tempo estipulado, certo? Então, essa questão 8 aqui, uma questão também tranquila para a gente fazer. O campo elétrico dentro de uma esfera. O campo elétrico dentro de uma esfera não condutora de raio R contendo uma densidade de forma de carga está radialmente dirigido tendo intensidade essa expressão. Ele pede aqui na letra A, encontre o potencial V dentro da esfera, quando que V é igual a zero, quando R é igual a zero. Certo. Qual a diferença do potencial elétrico entre um ponto sobre a superfície e o centro da esfera? Se quer positivo, qual que tem maior potencial? Mostre que o potencial a partir da distância R do centro, onde R é menor que R, então, é dado por esse termo, essa expressão. Onde o potencial é zero é adotado para R igual a infinito, porque esse resultado difere da parte A. Vamos, vamos lembrar isso aqui. Encontre o potencial dentro da esfera, supondo que V igual a zero quando R igual a zero. Vamos lá. Letra A. Potencial dentro da esfera. Potencial dentro da esfera. Vamos lá. Vamos desenhar a esfera aqui. Esfera de raio R. Aí a expressão do potencial vai ficar mais ou menos assim. Aí o negativo, né? Aí eu estou vindo do lado de fora, do infinito. R1 até B, do campo externo à esfera, BR, mais. Aí eu estou vindo de B até o Rzão, do campo interno. Eu já tô... Ah, não, nesse caso ainda é externo, né? Ah, nesse caso não é B, porque a gente não está trabalhando com casca esférica. É um Rzão aqui, ó. Campo externo, BR, mais a integral de Rzão até zero, né? Ele manda a gente adotar V sendo zero na origem. Então, ok. É, tem um V de P2 menos V de P1 é igual a... O campo externo não vai ser nulo, o campo interno também não. Então, a gente pode calcular isso aqui tranquilamente. Vamos apagar aqui, organizar direito. É, falando isso. O campo externo, a gente sabe que é o quê? O campo externo
É a expressão geral, né, de campo, que é Q sobre 4π epsilon zero r quadrado, né, uma carga multiforme. E o campo interno, a questão já deu, mas se não tivesse dado, a gente poderia deduzir facilmente também. É Q é vezes R, 4π epsilon zero r ao cubo, na direção de R. Só conferir, é essa expressão. Então, ok. Aí a gente apenas realiza essas integrais aqui. V de P2 menos V de P1 é igual a menos. Aí, nesse caso, o que a gente pode colocar em evidência? Q sobre 4π epsilon zero. Aí, abre parênteses. E R1 até Rzão. 1 sobre R quadrado. dr mais 1 sobre R ao cubo. Integral de R dr. E Rzão é zero. V de P2 menos V de P1 é Q menos Q sobre 4π epsilon zero. O R1 vai para o infinito, né? É, mas vamos continuar com ele fixo assim. Vamos bagunçar as coisas. Então o resultado dessa integral aqui fica menos 1 sobre R mais 1 sobre R1 mais 1 sobre R ao cubo. Aí vai ficar zero, né? Menos R ao quadrado sobre 2. Porque ele mandou a gente adotar o potencial na origem sendo zero. Então, vamos fazer isso. Então, V é o quê? Menos Q sobre 4π epsilon zero. Vai ficar menos 1 sobre R mais 1 sobre R1. Aqui vai ficar menos 1 sobre R. Isso mesmo, sobre R. Aí, nesse caso, ó, isso aqui vão se somar, né? Aí vai ficar menos Q sobre 4π epsilon zero. Aqui vai ficar 1 sobre R1 menos 3, tirando já o MMC, né? Menos 3 sobre 2R. Então, nosso potencial vai ficar assim. Menos Q sobre 4π epsilon zero. Pode tirar esse menos e já colocar ele lá dentro multiplicando. Vai ficar algo mais interessante. Aí vai ficar 3 sobre 2R menos 1 sobre R1. É, que tá ok, assim. Não tem mais o que arrumar nessa expressão, né? Tranquilo assim. Tudo bem. Ok, então. A letra A está calculada. Isso difere um pouco do que ele pede para mostrar, porque ele pede para adotar sendo zero, né? O potencial quando é igual a zero. Agora vamos ver aqui a letra B, né? Qual a diferença de potencial elétrico num ponto sobre a superfície e o centro da esfera? Ou seja, vamos lá, letra B. A diferença de potencial sobre a superfície e o centro, ou seja, um V de R menos um V de zero. Menos a integral. A gente sabe que, nesse caso, o potencial no centro da esfera, mas nesse caso só vale para pontuar nesse caso. Vamos lá. A gente sabe que o potencial no centro da esfera é, é a carga dividido por 4π epsilon zero vezes o raio. Q sobre 4π epsilon zero vezes o raio da esfera. Como V de zero ele pede para adotar sendo zero, V de E
menos v da origem igual a Q 4π epsilon zero. É. Isso também poderia ser calculado de outro jeito? Poderia. A gente poderia usar o seguinte argumento. V de P2, botar até assim. Ou então, menos V de P1 é igual a menos a integral, né? Aí eu estou vindo de lá de fora, de R1 até o Rzão do campo externo. Como ele só pede até a diferença de potencial para R igual a Rzão, e a diferença de potencial entre a origem, deixa eu só ler de novo aqui, a diferença de potencial entre o ponto sobre a superfície e o centro da esfera. Então, nesse caso, aí ele pede para adotar o potencial no centro como sendo zero, né? A gente termina calculando apenas essa integral, que vai ser a integral de R1 até o Rzão, do campo externo, dr. Então, nosso potencial é isso aqui. É menos que sobre 4π epsilon zero. Aí vai ficar menos 1 sobre Rzão, mais 1 sobre R1. Só que o R1 ele vai para o infinito, né? Aí fica igual. Varia igual a zero. Nesse caso, o R1 não vai para o infinito. Nesse caso, o R1 ele vai para a origem. E na origem, ele não está definido, porque se eu coloco um número muito pequeno nesse denominador, não faz sentido matemático. Então, não está definido. Então, a gente adota isso como sendo zero. Beleza? Então, vai ficar Q sobre 4π epsilon zero. R0. A diferença de potencial entre a casca da esfera e o seu centro. Beleza? E aqui vai é, o item 3, nesse caso. Que ele pede para a gente. Deixa eu dar uma olhada. Para mostrar aí que o potencial. O ponto que tem maior potencial. Aqui pergunta. O ponto que tem maior potencial é a casca da esfera. Porque quando eu saio da casca, o potencial ele cai com 1 sobre E. E quando eu estou dentro da casca, ele cresce com E. Que nem o campo, né? Porque nesse caso a esfera não é condutora. A letra C ela pede para me chegar nessa expressão aqui. Certo? Então vamos lá. Letra C. Queremos chegar na expressão seguinte. Deixa eu ver se é essa expressão mesmo. Sim. Não, tem um 8. Vamos lá. Então, a última questão aqui para finalizar. V de P2 menos V de P1. Eu vou adotar agora, como a questão pede, para adotar o potencial sendo zero no infinito. Então, eu estou vindo do infinito, né? De R1 até a casca, que é Rzão. Nesse caso que é o campo externo, R, mais um Rzão, até um Rzinho qualquer, que é maior que zero, né? Que é a origem. Porque na origem, meio que não...
a gente adota sendo zero porque não é definido, né? Porque não faz sentido uma divisão por zero. A gente sabe, via lei de Gauss, sabe que o campo externo para uma esfera não condutora é que, lei de Coulomb, né? R quadrado na direção de R. E o campo interno, devido a gente considerar aquela velha fração de carga, né, que a gente considera, ele varia linearmente. 4π epsilon zero. Tem um R ao cubo aqui embaixo, um R ao cubo. Ok, certo? Então vamos lá. A gente vai ter uma expressão mais ou menos assim do potencial. Que 4π epsilon zero menos a integral de R até de 1 sobre R sem dr mais, opa, esse menos é fora, menos é mais 1 sobre R ao cubo, a integral de R até um Rzinho e R dr. E resolvendo essa integral aqui, a gente tem o seguinte: menos que 4. A gente vai ter que menos 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R ao cubo, R ao quadrado sobre 2, menos R ao quadrado sobre 2. Então aqui, V de P2 menos V de P1, menos que 4π. O R1 ele vai para zero, né? Porque ele vai para o infinito. Menos 1 sobre R. Aí já fazendo essa distributiva aqui, ó, vai ter R ao quadrado sobre 2 R ao cubo menos 1 sobre 2R. Fazendo essa soma desses dois termos negativos, a gente, e tirando o M e C, né? A gente vai ter isso aqui. Menos que 4 cubo R ao quadrado sobre 2 R ao cubo menos 3 sobre 2R. Ok? Jogando esse sinal negativo do menos Q para dentro aí, né? Invertendo o sinal. E botando esse 1 meio em evidência, vai ficar Q sobre 4π y0 vezes 1 meio R ao quadrado menos, ou faltou R ao cubo, menos 3 sobre R. Colocando agora também o R ao cubo em evidência. Aí a gente tem a expressão que a gente queria, né? Que nesse caso é... Ah, eu esqueci de inverter os sinais aqui, né? Vou voltar aqui. Inverter os sinais aqui. 3 sobre R menos R ao quadrado sobre R ao cubo. Aí aqui vai ficar 3R ao quadrado menos R ao quadrado. Ok. Então a gente chega aqui, pessoal, por fim, na nossa expressão. Né? Expressão aqui que a gente tanto aguardava. Vamos lá. Deixa eu só destacar ela aqui. Esse é o resultado da nossa questão. Ok? Pois é, pessoal, então é isso. É, espero que vocês tenham compreendido e caso tenha ficado alguma inconsistência nessas resoluções ou algo não tenha ficado claro, vocês podem tirar o print e mandar mensagem, pois é muito fácil ter vacilado em alguma coisa, mas faz parte, não tem problema. Qualquer coisa,
faz as correções. Tudo bem? Beleza aí, bons estudos. Obrigado.